Versículo de número 17 em diante. É um texto bastante atual para os dias em que vivemos. Abacuque, um dos profetas menores, um dos 12 profetas menores, é depois dos profetas maiores, dos 4 profetas maiores. Você abrir a Bíblia no meio, você vai abrir Salmo. Você vai passando, você vai encontrar os profetas maiores, depois de Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 17. Diz assim a palavra do Senhor: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto da vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas das malhadas seja arrebatada, e nos currais não haja vaca. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os da corça ou das servas. Ele me fará andar sobre as linhas alturas. Somente até aqui. Olha para aquele do lado. Ainda de pé um pouquinho, ainda de pé um pouquinho. Não seja. Meu Deus! Olha para aquele do lado. Diga para ele: no momento de crise, não deixe sua fé se esmorecer. Se alegre, meu Deus, da minha salvação. Abraça ele bem forte, e diga a Deus que tem promessa para você. O texto que lemos é um texto bastante significativo. Abacuque, um dos profetas menores, é um profeta que ele, de fato, de verdade, ele não profetiza. É chamado o profeta do outdoor. O livro de Abacuque é um livro de perguntas e respostas. Abacuque está vivendo em um momento crítico da sua época, quando ele perguntava ao Senhor e fazia questionamento a respeito de como uma nação impura, de uma nação que não pertencia ao Senhor, julgava Israel. Ele fazia menções sobre a lei se afrouxa, e ele gritava violência, violência, violência. E até quando, Senhor? Até quando, Senhor? E ele sobe ao cume do pináculo da torre, e o Senhor diz: olha, escreve em letras garrafais, em letras bem grandes, para que o que passando veja o que está acontecendo. Aleluia! Aleluia! Ele é um cantor mor, e ele está vivendo um momento muito crítico, porque ele não sabe mais o que fazer diante das circunstâncias, diante da adversidade que ele está vivendo.
Abacuque, ele pede no capítulo 3 um grande avivamento, porque ele está vendo as circunstâncias indo embora. Parece que já não há mais esperança no meio do povo, parece que já não havia mais alegria e prazer em servir a Deus. Então, no capítulo de número 3, versículo 2, ele diz: aviva, ó Senhor, na tua obra, aviva, ó Senhor, na tua obra no meio dos anos, no meio dos anos, a nossa vida. Aleluia. Ele faz uma oração que só vai ser cumprida 600 anos depois. Mas Abacuque está vivendo um quadro caótico. E quando eu leio o livro de Abacuque, parece que ele está andando pelas ruas do Rio de Janeiro. Parece que ele está viajando no quadro do cenário caótico do Brasil, de ponta a ponta, de norte a sul, leste a oeste. E ele vive um quadro terrível e calamitoso. E calamitoso ele diz: ainda que a figueira não floresça. Ele diz: ainda que a figueira não floresça. Parece que Abacuque está vivendo o caos da sua época. E ele diz: ainda que a figueira não floresça. Figueira, irmão, produz figo. Figo tipifica remédio. Isaías mandou que colocasse no estômago, na úlcera de Ezequias, pasta de figo para curar a sua úlcera. Não havia remédio na nação de Israel. Ele diz: ainda que a figueira não floresça. Estamos vivendo um quadro caótico de nossa nação, a situação calamitosa, os hospitais já não têm mais remédio, as farmácias estão fechando, pilas e nas pilas e nas pilas, pessoas desoladas sobre o meio dos hospitais. Ele não sabe o cenário caótico, estamos vivendo diante de uma nação enferma, mas o Senhor, Ele é trazido o bálsamo para aquele que crê no seu nome, e a esperança não está acabada, se alguém crê no seu ainda que a figueira não floresça, Deus vai trazer remédio para a vida dessa noite. Pode ser que os hospitais e as farmácias não tenham, mas o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o Pai do novo, o Pai do o céu da justiça, está aqui nessa noite, você pode ainda que a figueira não floresça. Isaías, Abacuque está vivenciando o quadro mais difícil na sua vida. Ele diz: ainda que a figueira não floresça, e o fruto não haja vide, e não haja vide. Querido, vide produz uva, produz o vinho. Aleluia. A vide Glória a Deus. não haja, que o produto da oliveira limpa e não haja vide. Querido, está faltando azeite. Não havia nada com que se passar. Abacuque está vivendo um quadro terrível. Ele diz da seguinte maneira, desculpe, querido, ele diz que o produto não haja vide, videira produz uva, a videira produz uva, é o símbolo do vinho, querido irmão, traz alegria. Não havia alegria. A nossa nação está precisando de alegria, mas eu vou a Deus que diante de um quadro enfermo, há um povo que cura, há um povo que não vive, há um povo que diante da circunstância vai dizer: ainda há alegria no meu coração, ainda há paz na minha alma. Querido, só quem tem vida, levanta a mão, o Senhor. E o produto da oliveira linda. Querido, não havia vinho. Se não havia vinho, não havia alegria. Se
A nossa cultura é diferente. Quando você chega alguém na tua casa, uma visita, você faz questão de servir, porque você está honrando ele, honrando ele. É, querido, no ambiente diferente. Quando chega alguém que você ama e quer que ele passe a noite, e você tem prazer naquela visita, ele pega o pão, dá na mão daquele visitante para que ele te sirva. Você está dando a honraria
Não te preocupes, ainda que tudo falte na tua esperança, Deus